pontualmente no Acre, 7 horas, estamos de volta com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Depois dos blocos de notícias com Tião Silva, agora é a hora da entrevista. Lembrando a você que este bloco tem o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, também da New Flex, que representa no Acre colchões Conforte Mais, colchões magnéticos. Eu tenho o prazer de conversar agora com o candidato a vice-prefeito de Rio Branco, na chapa liderada pelo Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, o advogado Gabriel Santos. Ele é rondoniense, natural de Porto Velho, mora aqui há mais de 10 anos e formou-se como bolsista da Uninorte. Seja bem-vindo, Gabriel. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu poder conversar nessa manhã com você e com a população de Rio Branco que está em casa. Tá. O que fez você trocar Porto Velho por Rio Branco? Na verdade, não fui eu que troquei, né? Meus pais. Criança não tem autodeterminação. Dizem que as pessoas não têm o direito de escolher onde nascer, né? Mas podem escolher onde morar. Onde morar. E pode escolher a cidade do seu coração. Foi o que você fez. O Rio Branco é a cidade do meu coração de fato. Já recebi convite para morar em outros estados, mas Rio Branco é inquestionavelmente a cidade que fala mais forte dentro de mim. A gente veio de Porto Velho, sou de uma família, meu pai é acriano, minha mãe é maranhense. De alguma maneira eles se encontraram em Porto Velho no final da década de 80. E em 2002 vieram para o Acre, morar lá em Porto Acre, na Vila do Incra. E em 2005 a gente veio morar em Rio Branco. E aí a gente está mais de 10 anos aqui na cidade. E quando você conheceu o Carlos Gomes? Conheci o Carlos Gomes no processo de criação da rede. Você participou ativamente desde o início? Ativamente desde o início. A gente coletava assinatura pelas praças, pelas ruas e foi um processo bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente estava construindo um partido, a gente estava conhecendo as pessoas que iam participar desse partido também. É verdade que até então você não militava em nenhum partido, você não acreditava em nenhum partido político, o partido político no Brasil é uma instituição muito defasada, é uma instituição muito arcaica, sabe? Eu acho que a gente que é um pouco mais jovem, a gente passou a desacreditar um pouco desse tipo de instituição onde as instâncias de poder são todas hierarquizadas. Então a gente tem um cacique, é o chamado cacique, isso, que manda no partido político, e as pessoas, a juventude e os demais grupos que estão lá, eles só estão ali para cumprir tabela ou para servir de massa de manobra, enfim, para ser meros coadjuvantes da política. E a rede surgiu com esse propósito de tornar o cidadão comum, tornar o jovem, tornar o dono de casa protagonista da política. Você acredita que é possível fazer diferente, de fato e de direito? Eu acho que é possível, é possível. A gente vive um momento diferente no Brasil, Muniz. E a gente vê isso com fatos, né? A gente vê uma cassação de uma presidente da República, um impeachment de um presidente da República, a gente vê uma cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, a gente vê uma operação Lava Jato acontecendo, e a gente vê, sobretudo, uma mudança de cultura, aos poucos, que isso que está colocado, essa maneira de lidar com o Estado, de lidar com as instituições e de lidar com o dinheiro público, está sendo modificado. A gente vem de um sistema paternalista, patrimonialista ali, onde o que é público se confunde com o que é do particular, de quem governa, e a gente está tendo essa transição, onde o que é público, o que é privado. Tá. Você é da rede e o Carlos também. Não tem outro partido com vocês. Não. Por que vocês escolheram seguir a carreira solo? A gente chegou a conversar com outros partidos, com outras lideranças, partidos, conversas normais que acontecem em anos de eleição, mas a gente, respeitando as demais candidaturas, respeitando as demais coligações, a gente entende que uma coligação só tem coerência na existência se ela tiver como base um programa. Coligações que existem só para ter mais tempo de TV, só para poder participar do debate, só para poder unir mais lideranças em torno de um nome, não são candidaturas que não é uma maneira que nos contempla na maneira de fazer coligação. Então a gente entende que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Já falaram para vocês que isso pode ser muito utópico? Mas eu acho que assim, quem é que disse que a utopia é ruim, né? Acho que se a gente não anda com um pouco de utopia, um pouco de sonho na vida, a gente se torna pragmático demais. E aí a gente está fazendo o que todo mundo faz daqui a pouco. A gente está comprando parlamentar, a gente está fazendo barganha com a coisa pública, e não é isso que a gente pretende.
A gente pretende modificar, não só a gente fala a gente, mas é um todo da sociedade. Ninguém vai fazer mudança sozinho. Nenhum partido é detentor da verdade. Então a rede não pode se colocar num pedestal e dizer que ela é santa ou ela que vai fazer as mudanças que o Brasil precisa. O conjunto da sociedade vai fazer essas mudanças que o Brasil precisa. Muito bem. Você é advogado, o Carlos é assistente social. Vocês, em suas áreas, evidentemente, já estão se destacando e são conhecidos. Mas no conjunto da sociedade, não. E vocês têm pouco tempo de TV. Né? A candidatura foi lançada praticamente já, às vésperas, já no finalzinho lá, nos últimos dias. O que fazer para tornar uma candidatura mais conhecida? Divulgar melhor esse programa que vocês defendem? Quando a gente decidiu e a gente recebeu esse convite do partido para ser candidato, a gente pensou muito qual seria o objetivo dessa candidatura. E o primeiro objetivo é debater a cidade de Rio Branco, é pensar quais são os problemas que o pessoal que está em casa enfrenta, que a gente enfrenta, desde a mobilidade urbana, ao trânsito, à educação, à infraestrutura. Então, a primeira coisa que a gente pensou é como que a gente passa essa mensagem, como a gente chama as pessoas para dialogar. E aí, a gente está buscando ferramentas, a gente tem 19 segundos de programa de TV apenas, frente a infinitos aí, minutos de demais candidatos. A gente tem pouquíssimas inserções durante a grade. A gente pode ficar de fora de alguns debates por regras de emissoras. Enfim, a gente não tem fundo partidário praticamente, o nosso fundo partidário é pouquíssimo. A gente enfrenta todas as adversidades que uma candidatura jovem, uma candidatura de um partido recém-criado pode enfrentar. Por exemplo, mas vocês estão fazendo para pagar, por exemplo, a equipe de marketing? A equipe de marketing a gente recebeu um repasse do fundo partidário e aí a gente utiliza para as questões básicas do partido, como material de campanha, etc. Mas a gente não está fazendo uma campanha baseada no marketing, sabe? A gente está fazendo uma campanha baseada em um programa. E aí o marketing é secundário nesse momento. O nosso objetivo é discutir a cidade de Rio Branco. Sem marketing, sem fantasia, sem maquiagem. Discutir realmente o que quem está em casa está precisando e como que a gente pode achar solução para esses problemas. A rede lançou quantos candidatos a vereador? A gente tem 8 candidatos a vereadores. São bons nomes, são pessoas que não têm histórico político, não foram candidatos ainda, são pessoas que compraram a ideia, que tiveram a oportunidade de ir para outros partidos com mais estrutura, com mais tempo de TV, mas preferiram ficar ali com a gente, debatendo e construindo a cidade que a gente quer viver. Vamos lá, então. O que a rede pensa em mudanças para a área de educação aqui em Rio Branco? A gente acredita que a educação é uma chave estratégica, na verdade, para o desenvolvimento de uma cidade. Ela não só emancipa as pessoas, quanto ela cria um desenvolvimento econômico na cidade. Por isso que a gente vai priorizar a educação de tempo integral. Como que a gente faz isso? Além de buscar parcerias com os parlamentares, buscar emendas e buscar apoio do Ministério da Educação, a gente quer criar uma parceria público-privada também com outras instituições, com instituições internacionais, para buscar financiamento, para que a gente oportunize uma educação básica de qualidade. As creches precisam ser valorizadas, o servidor de carreira precisa ser valorizado. Um exemplo, Muniz, que tem uma creche no São Francisco sendo criada há alguns anos já. Isso. Uma determinada creche lá, eu sou do bairro São Francisco, eu sou ali da região do Vitória, e eu vejo aquela creche sendo construída há muito tempo e nunca fica pronta. E a gente vê a necessidade daquelas mães que moram lá no Vitória, moram na região do São Francisco, de colocar um filho para ir trabalhar e essa creche não fica pronta. Agora, nas vésperas das eleições, houve um boom na construção da creche, mostrando que a maneira que se pensa política pública e pensa a cidade de Rio Branco na atual gestão e nas gestões recentes é uma maneira extremamente eleitoreira. Então, você não atende a demanda da população de acordo com o que a população precisa, mas você atende aquela construção ou faz aquela determinada obra de acordo com a conveniência política, partidária ou eleitoral. Isso precisa ser modificado. A gente precisa trazer seriedade, tanto para a gestão pública quanto para o investimento da educação. No que se refere à educação, o que você acha que precisa mudar urgente, no sentido de oferecer melhor atendimento, sobretudo na atenção básica, que é a principal função da municipalidade? A educação, ela precisa, primeiro, precisa existir uma valorização do professor. O professor ainda
é muito desvalorizado. Quando a gente compara com outros países do mundo, o Brasil valoriza muito mal o seu professor. E a gente precisa a gente precisa estruturar o plano de carreiras dos professores para dar mais segurança para eles. E a gente precisa dar incentivos, criar um ambiente escolar onde ele seja respeitado e, sobretudo, a gestão também. A gestão escolar precisa ter mais autonomia e precisa trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Mas aí a gente precisa fazer outras coisas também, como implementar ao longo desses próximos 4 anos. Então você defende uma maior integração entre as outras secretarias e órgãos municipais? Porque não dá para pensar a educação de maneira isolada. A educação é um todo. A gente fala de violência, a gente fala de educação. A gente fala de saúde pública, a gente está falando de educação. A gente fala de tudo na cidade, a gente tem que partir meio ambiente, partir de educação. Então não dá de achar que a gente vai resolver o problema da violência apenas com segurança pública, com polícia. A gente tem que ter polícia, a gente tem que ter iluminação pública, a gente precisa ter todos os meios possíveis para trazer segurança para a cidade, mas se não tiver educação, é enxugar gelo, sabe? Então a gente precisa ir no problema onde o problema nasce, não é onde o problema deságua. Tá. Como a rede pensa em ampliar a produção a produção agrícola para melhorar a qualidade de vida do homem do campo, ter mais oportunidades, então, na cidade, mais qualidade, com preços mais acessíveis, sem ofender ainda mais, atingir ainda mais o meio ambiente? Pois nosso partido se chama Rede Sustentabilidade, não é à toa. A gente acredita que a sustentabilidade não é uma palavra apenas difícil ou uma palavra bonita que é usada como marketing, como vem sendo utilizada ultimamente. A sustentabilidade, o que é ser sustentável? É aquilo que se sustenta por si só. E a gente precisa, e aí a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de saúde, a gente está falando de economia. E a gente não tem sustentabilidade no campo, a gente não tem sustentabilidade na cidade, e a gente precisa trazer esse conceito e colocar na prática. O que a gente precisa fazer com o homem do campo hoje? Quem está morando lá no ramal do Quixadá, na Transacriana, e em tantos ramais que existem em Rio Branco e na zona rural de Rio Branco. A gente precisa ele quer trabalhar, isso está claro. Ele quer produzir, ele quer trazer para a cidade para vender. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar, porque se ele não tiver como escoar sua produção com ramais bem feitos, seja na época de chuva ou seja na época de sol, se ele não tiver assistência técnica especializada para produzir melhor lá dentro, produzir com mais qualidade, evitar pragas, evitar todo tipo de adversidade que ele pode enfrentar lá dentro, ele não vai conseguir produzir. A gente precisa entender que a ajuda ao homem do campo, a ajuda do produtor, traz qualidade de vida para a cidade diretamente. Porque se a gente ensina e ajuda ele a cultivar em menor espaço, usando a tecnologia, chamando a Embrapa para participar desse processo, a gente vai ter um agricultor lá dentro que ele preserva o meio ambiente e produz comida para dentro de casa de quem mora na cidade. E aí a gente vai ter preços mais baixos, a gente não vai sofrer, aqui na cidade, a gente não vai sofrer com a falta de produção. O feijão estava 10, 12 reais esses dias. Por que a gente não investe para a gente produzir aqui e a gente barateia esses preços? É esse tipo de mudança que a gente precisa. A gente precisa olhar para o homem do campo, olhar para o homem que mora lá na Transacriana, além da época de eleição. A gente precisa enxergar essas pessoas que moram na zona rural, que aguentam a cidade durante todo o ano de uma maneira diferente, uma maneira não eleitoreira. E é isso que a rede vai fazer. Claro que mudanças são sempre bem-vindas, né? Claro. Sobretudo quando elas são para melhor, né? Com certeza. Para evoluir, né? Exatamente. Claro. Mas tem um custo. Sim. O orçamento de Rio Branco, para 2017, é pouco mais de 780 milhões de reais. Sobra pouco mais de 14%, não chega a ser 15% para investimentos diversos. Você tem que investir na educação, na agricultura, na saúde, tudo já carimbado. Então, a margem para investir muito pequena. Como vocês vão fazer para encontrar recursos, verbas, para investir em setores essenciais, como você acaba de falar? Pois é, a gente precisa se perguntar, gerenciar uma cidade é como gerenciar uma casa, claro, em proporções diferentes. Como que o pai de família, ele faz os investimentos que a casa dele precisa? Ou ele poupa dinheiro, ele quer fazer uma reforma, ou ele vai poupar dinheiro, ou ele vai conseguir um emprego que pague mais.
Mas como conseguir um emprego que pague mais está muito difícil nessa época, e conseguir mais recursos para uma prefeitura está tão difícil quanto, a gente precisa poupar. E a gente precisa diminuir gastos desnecessários. Por exemplo, uma mãe de família, um pai de família, não vai contratar 3 empregadas domésticas quando tiver com uma condição extremamente desfavorável por lá. Ele não tiver dinheiro, se ele não tiver dinheiro para pagar um jardineiro, uma empregada, uma lavadeira, um motorista, ele não vai ficar contratando. Ele vai investir na educação do filho dele, ele vai investir na segurança da casa dele, ele vai investir nas coisas essenciais, na saúde. E o que falta para Rio Branco, para a visão do gestor público, é essa visão que um pai de família, uma mãe de família tem na hora que ele gerencia a sua casa. A gente precisa pensar estrategicamente. O que é prioridade para a cidade de Rio Branco? Prioridade ter centenas de cargos em comissão, gerindo, mantendo uma estrutura de poder como é hoje, como é na gestão. Eu respeito muito o prefeito Marcos Alexandre, sabe, o Muniz, mas eu discordo completamente da maneira, não que só ele faz, mas como o governador Tioviano e outros que vieram antes deles, inclusive de outros partidos, faziam também. Aquela mania de você encher a administração pública de pessoas que são são apoiadores para garantir o apoio dessas pessoas de novo na próxima eleição. A administração pública precisa sim de pessoal para trabalhar, mas por isso que existem os servidores de carreira, para isso que existe concurso público. Por isso que a gente vai cortar uma maneira de gerar renda, 70% dos cargos comissionados da estrutura do município de Rio Branco. Isso vai garantir um recurso de 70 milhões dentro desses 4 anos. 70%? 70% dos cargos comissionados. Outra maneira é investir bem. A gente precisa, vamos supor, uma obra... Vocês não temem que isso pode inviabilizar a gestão pública? Não, porque aí a gente faz concurso público, porque tem muita área que está sendo ocupado por cargo comissionado. E não que o cargo comissionado não seja essencial à administração pública. As pessoas que trabalham em cargos de comissão hoje, a grande maioria são pessoas trabalhadoras, competentes, que fazem o seu serviço. O problema é que a Constituição brasileira deixou bem claro que o meio de acesso ao cargo público no Brasil é por meio de concurso público. Então não é justo que esses cargos sejam ocupados por pessoas por meio de indicação indireta. Então a gente precisa priorizar o servidor de carreira primeiro, a gente precisa priorizar o concurso público e a gente precisa priorizar uma máquina menos inchada, sabe? A nossa máquina, a nossa estrutura do município está muito inchada para pouco dinheiro. Então a gente precisa aplicar o dinheiro de uma maneira correta. Outra maneira de gerar renda é investir nos micro e pequenos empreendedores. Só se faz, não há outra maneira de gerar renda, só se faz uma mudança estrutural numa cidade se a gente torna essa cidade empreendedora, se a gente investe naquela pessoa que está gerando emprego. Sem isso, a prefeitura não gera receita e aí não gera imposto, aí não vai dar de trabalhar, não vai dar de fazer as mudanças que a cidade precisa. Então, o nosso objetivo é qualificar o jovem para o mercado de trabalho, é trabalhar lado a lado com o SEBRAE, com as micro e pequenas empresas, com o empresário que está gerando renda de imediato, que é essas pessoas que botam a cidade para funcionar. Deixa eu aprofundar mais um pouquinho aí com relação à redução de gastos. Então, vocês pretendem reduzir secretarias, extinguir, fazer junção? Sim, talvez. A questão não é nem reduzir a secretaria. A secretaria ela pode existir. Primeiro a gente tem que fazer uma análise detida, uma auditoria detida, qual é a função que essa secretaria está exercendo e qual é a contrapartida que ela está dando para a sociedade. Ter secretaria só para alocar lideranças de partidos políticos ou para conseguir o apoio do partido A ou partido B, isso não vai existir na nossa gestão. Não vai existir de fato. Se uma secretaria existe, é porque ela precisa existir. Não é porque ela precisa alocar quem quer que seja. A primeira mudança de pensamento que vai ter é essa. E aí, se ela for necessária, se ela for essencial, ela vai continuar sem problema nenhum. Com relação ao meio ambiente, que é a especialidade de vocês, vou fazer a mesma pergunta que eu estou fazendo para os vices e para os candidatos a prefeito. Certo. Nos últimos dias, a gente está aí respirando poeira e fumaça, né? As queimadas estão aí em todos os lugares, tanto da zona urbana quanto da zona rural. O DEPUC faz uma campanha educativa, mas parece que não tem jeito, não tem efeito. No fundo, as pessoas continuam queimando, dia e noite.
O Corpo de Bombeiro não faz outra coisa a não ser atender chamadas para conter chamas, né? Verdade. Conter incêndios. Como vocês pretendem fazer para mudar o tratamento ao meio ambiente? Sobretudo com relação aos nossos igarapés que estão poluídos, Igarapé Batista, por exemplo, Igarapé Fundo, parte da Judia, do Igarapé da Judia também já está comprometido, até o Igarapé Redenção, que fica um pouco distante do perímetro urbano, sim, também já sofre ameaças de poluição. Verdade. Isso. Como é que vocês veem tudo isso? A gente tem dito, a rede, que a questão do meio ambiente é uma questão não só estratégica para a qualidade de vida na cidade, mas questão de sobrevivência mesmo. Se a gente polui nosso rio, nosso igarapé, a gente não vai ter água para beber. É uma questão básica. Só que como que está sendo feito isso? Como que a sustentabilidade, como que o meio ambiente tem sido tratado no Acre, especialmente? A gente vê que o PT e o PMDB se revezam no poder há 35 anos já. Uma inserção ali do PDS na década de 80, mas o Flaviano ganhou em 1981, ficou até 85, depois veio o... Estou corrigindo, 82 foi o Nabor. Nabor, né? 82 Nabor, 86 Flaviano. 86 Flaviano, né? Veio o Adalberto Aragão, isso, se não me engano. O Adalberto Aragão foi prefeito. Prefeito. Não, estou falando de prefeitos. Isso. Ah, tá. De prefeitos. Bem. Flaviano, Flaviano, Adalberto Aragão, isso, eu acho que na Leite... E aí veio Jorge Viana, veio o Flaviano... Você esqueceu do Calumne. Ah, é. Veio o Maurício Sérgio, Flaviano, aí veio as administrações do Angelim recentemente e do Marcos Alexandre. O que a gente tem visto ultimamente? A gente tem visto o mesmo tipo de política que trata ainda, e principalmente nos últimos anos, ainda o meio ambiente como uma questão de marketing. Hoje, a questão da sustentabilidade no Acre, especialmente, se tornou um grande mote político marqueteiro. A gente não vê, a gente vê o canal da maternidade sendo despejado in natura lá no Rio Acre. A gente vê, como você disse, os igarapés todos abandonados. Você passa na Sobral, você passa no São Francisco, você passa em todos os bairros, tem um igarapé que a mata ciliar foi toda destruída, o poder público meteu concreto no meio dele. Isso não é cuidar de meio ambiente. A gente precisa ter uma visão diferente para a cidade. Cuidar do meio ambiente é manter uma cidade arborizada, cuidar do meio ambiente é ter uma coleta de lixo seletiva, cuidar do meio ambiente é principalmente ter um saneamento básico que Rio Branco ainda não tem. Cuidar do meio ambiente é ir além de ter floresta em pé. Floresta em pé é importantíssimo, mas cuidar do meio ambiente é dar condição para o produtor produzir sem ter que desmatar tanto. Cuidar do meio ambiente é ter uma cidade com qualidade de vida, onde as pessoas não precisam respirar fumaça todo santo dia. E aí a gente tem que criar uma série de políticas públicas e trabalhando com a interserioridade. A gente trabalha com os setores de uma maneira que a Secretaria de Educação está integrada com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde está integrada com a Secretaria de Meio Ambiente. Um exemplo básico disso, consumo de energia. A gente quer implementar dentro da administração pública do município que todo prédio público no futuro tenha placa solar, que seja autossustentável, que tenha uma coleta de água, por exemplo, da água da chuva. E são medidas básicas que, se a prefeitura não der o exemplo, como que ela vai cobrar do cidadão? Sabe? O lixo da prefeitura não deveria ser um lixo mais que vai para o mesmo destino dos demais lixos. Era para ser um lixo totalmente reciclado já. A energia era para ser uma energia renovável. Mas esse processo do lixo já foi iniciado, né? Ainda não está em sua totalidade, mas... É um processo muito lento. Para quem está tantos anos no poder, claro, é muito lento. O problema maior, Gabriel, é que eu acho que o poder público, de modo geral, independente de partido, relaxou tanto e agrediu tanto ao meio ambiente, que hoje, para você fazer qualquer coisa em que se refere à preservação ambiental, precisa de um custo, precisa de um investimento muito alto. Sim. E isso compromete outros setores, como saúde, educação, a própria agricultura. Mas não então, tanto. Na hora de fazer isso, os gestores públicos pensam duas vezes e acabam não fazendo. Não, mas nem tanto. E o problema vai se agravando. Nem tanto, nem tanto. A gente vê uma falta de prioridade mesmo nisso. A gente vê, por exemplo, o governo do estado do Acre gasta 14 milhões por ano, 15 milhões por ano, com mídia, pagando mídia. A mídia é importante? Claro. A mídia, o meio de comunicação, está dentro da casa das pessoas. Mas de que maneira o governo utiliza essa mídia? De vez de ele informar e educar, que seria o papel de usar esse dinheiro, ou usar esses meios de comunicação, não. Ele faz propaganda para si próprio. A gente vive... Mas não é algo automático? Quando você divulga, está fazendo propaganda? Não, você...
As propagandas do governo do Estado, por exemplo, está na prefeitura, mas a prefeitura também é a mesma coisa. Do governo do Estado, da prefeitura hoje, são de autopromoção de gestões. E a gente precisa de uma propaganda, por exemplo, de um comercial que eduque as pessoas, que fale diretamente, que explique para ela por que queimar é ruim. Queimar todo ano. Não é só durante a queimada, onde ninguém está conseguindo respirar mais, que a gente tem que fazer uma política educativa. Essa política educativa precisa estar na escola, ela precisa estar na rua e ela precisa estar na TV. E a gente só vê na TV quando o quadro está gravado. Então a gente precisa utilizar melhor os meios que a gente tem na nossa mão para conversar com as pessoas e para tornar a política pública eficiente. Vamos para o último item da nossa conversa. Infraestrutura e mobilidade urbana. Uma coisa depende da outra. Sim. Como é que a rede vê tudo isso? Como vocês pensam para fazer para Rio Branco ser uma cidade mais agradável, mais fácil de trafegar? Eu acho que o objetivo de toda cidade, ou de todo bom gestor, deveria ser ter uma cidade bonita, limpa e agradável de se morar, sabe? Eu nunca consegui entender, na verdade, o pessoal diz que é um pouco de inocência, mas eu nunca consegui entender por que um gestor que mora numa cidade, ele não investe na própria cidade que ele vive, na cidade que os filhos dele vão viver. Isso é um absurdo. A gente precisa tratar e olhar a cidade de uma maneira diferente. Quando a gente gosta da cidade, a gente consegue ter esse tratamento. A infraestrutura de Rio Branco é uma infraestrutura que evoluiu nos últimos anos. Se a gente for negar isso, a gente vai estar negando o óbvio. Mas evoluiu a que ponto e a que preço? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. A gente vê obras caras, obras mal feitas, desde a infraestrutura de ruas, a de prédios públicos que precisam ser feitos, precisam ser reformados a todo momento, rua principalmente. Houve promessas recentemente de que todas as ruas seriam asfaltadas e as ruas não foram. A gente vê estruturas sendo acabadas, as ruas que foram feitas estão indo na chuva, a água leva. A gente precisa ter uma mudança nisso. Eu gosto muito de citar o governador Pedro Táxi de Mato Grosso, que ele não é do meu partido, e por isso que eu acho que boa política não depende de partido político, ela depende de pessoas com postura. Claro. E eu gosto muito da postura dele, sabe? Lá em Mato Grosso, assim que ele assumiu a gestão como governador, ele é ex-senador, ex-procurador da República. Ele foi eleito senador pelo PDT. PDT e agora foi para o PSDB. Isso. O que ele fez? Tinham vários contratos da administração pública lá em vigência e essas empresas começaram a entregar obras na gestão dele. O que ele olhou? Viu uma rodovia que não estava nas especificações do contrato, o tamanho do asfalto era menor do que era estipulado e pagado. O que ele fez? Ele multou a empresa e mandou a empresa refazer a obra. É uma postura que falta, por exemplo, no Marcos Alexandre, quando ele foi diretor do DERACRE, no governador Tião Viana, nas pessoas que gerem esse Estado. Quando eu falo isso, quando eu cito o nome, minha visão, meu objetivo de maneira nenhuma é agredir ninguém, sabe? Eu acho que a política tem que ser feita com propósito. Mas a gente precisa expor o que deu errado também para apontar os caminhos que podem dar certo. Eu acho que o governador, por exemplo, Pedro Táxi, ele fez de uma maneira muito correta. Ele diz assim, essa obra eu não aceito, faz de novo. Então, quando o governador, quando vem o prefeito dizer que é assim mesmo, o asfalto, a terra daqui não funciona, aqui é difícil fazer asfalto, a obra aqui não estava assim do jeito que a gente planejou, isso aí demonstra tanto uma demagogia como uma falta de compromisso com a população. Então a gente precisa de gestores, como eu falei no Tribuna Livre aqui, debatendo com o Narciso, com o Osmi, com o Astério, é que a gente não precisa necessariamente de políticos ou de gestores com idade, porque se idade quisesse dizer alguma coisa, Eduardo Cunha não tinha sido caçado recentemente. Não precisa necessariamente com um currículo vasto, porque se currículo vasto quisesse dizer alguma coisa, Dilma Rousseff teria dirigido esse país com competência. A gente precisa de governantes, independentemente da idade, com postura, que olhe para o cidadão, que olhe para a cidade que vive com compromisso. E se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Muito bem. São 7 horas e 30 minutos pontualmente em Rio Branco. Se você não assistiu o programa desde o início, ao programa, eu acabei de conversar com o Gabriel Santos, advogado, candidato a vice-prefeito pela rede, na chapa liderada pelo assistente social Carlos Gomes. Gabriel, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Você ainda tem 30 segundos para as suas considerações finais. Olha, você perguntou no início como que a gente pretende se comunicar com as pessoas, se conectar com as pessoas, né? Uma maneira, uma ferramenta que a gente está utilizando bastante é o WhatsApp. Nosso plano de governo é um plano de governo aberto. E aí a gente oportuniza, tanto nas propagandas eleitorais curtinhas, o WhatsApp.
Então, eu vou pedir para quem estiver em casa agora, tiver interesse em se comunicar com a gente, para anotar o nosso WhatsApp, é o meu telefone pessoal, eu não tenho problema nenhum de conversar com as pessoas, é o 9904-2990. Eu vou repetir, é 9904-2990. E aí a gente lá tem nosso comitê virtual. Lembrando que tem mais sempre um 9, né? Tem um 9 na frente, então vamos lá, 999-04-2990. Lá a gente achou incrível, Muniz, essa ferramenta, porque as pessoas, elas chegam na gente e querem participar. As pessoas querem participar mais do processo político, elas querem propor soluções para a sociedade, e aí a gente encontrou nessas ferramentas, nas redes sociais. Pode seguir a gente no Facebook também. Meu nome é Gabriel Santos, facinho, adiciona lá, a gente conversa. O do Carlos Gomes, que é o nosso candidato a prefeito, também faça acesso e a gente bate um papo. E lembrando, a mudança, a renovação, ela não surge do nada, Muniz. Ela surge a partir de um canto. E o que a gente está propondo aqui é uma mudança. Uma mudança não só de maneira de fazer política, mas de visão para a cidade. Uma visão mais moderna, uma visão mais arrojada, que tenha um compromisso com a cidade. E eu tenho certeza que o eleitor que está em casa, o cidadão que está em casa, vai pensar direitinho e dia 2 de outubro vai votar 18, vai votar na rede, vai votar na gente. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, viu? Da mesma forma. Completando, então, essa série de entrevistas, a gente recebe amanhã o Francineu Costa, engenheiro florestal. Ele é candidato a vice-prefeito pelo PSDB, na chapa liderada por Raimundo Vaz, vereador do PR. São 7h33, daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, com Floriano de Oliveira e Olivia Camargo. Eu volto hoje um pouquinho mais tarde, 9h15 da noite, com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.